Bom, hoje eu vou te mostrar como que você pode utilizar a inteligência artificial para criar, por exemplo, páginas para os seus produtos, para os seus serviços, tá? E eu vou mostrar todo o processo, como eu vou criar o meu. Eu tenho feito recentemente algumas consultorias e mentorias e algumas pessoas estão me perguntando, legal, você tem alguma página para explicar como é que é o processo, como é que funciona a consultoria, a mentoria, a diferença entre elas? Então eu resolvi primeiro mostrar qual que foi o meu processo, né, como que vai ser o meu processo de brainstorm, para entender como que eu posso melhorar tanto a minha mentoria, a minha consultoria, para depois colocar numa página de vendas. Então vamos lá. Bom, então para isso eu vou utilizar aqui o meu método dos 3 Fs, que eu mostrei para vocês aqui em algum dos vídeos, aonde primeiro, o que que eu preciso fazer? Eu preciso identificar o meu problema. No caso aqui é o quê? A falta de informações sobre as minhas mentorias e consultorias. Esse é o problema que eu quero resolver. Para isso, eu preciso pensar primeiro qual que vai ser a solução. A solução, no caso, é o quê? Criar uma página informativa sobre as mentorias e consultorias, mencionar a metodologia de cada uma delas, e aqui eu vou complementar, que é, opa, colocar um CTA para falar no meu WhatsApp. Legal. Então agora sim eu vou para a implementação do meu método dos 3 Fs. Eu começo com o fluxo. Então, qual que é o fluxo que eu desenhei? Primeiro é o brainstorm, apesar de eu já ter a ideia, o que, que eu faço normalmente quando eu entrego ou uma consultoria ou uma mentoria, eu posso aqui, eu vou mostrar para vocês qual que foi o meu processo para entender e para melhorar esse produto. Depois disso, eu pego e vou organizar tanto as informações da mentoria quanto as informações da consultoria e vou gerar a página da mentoria e da consultoria, logicamente, e adicionar o link. E por fim, eu coloquei aqui também que eu vou colocar o custom domain. Custom domain é o quê? Eu vou colocar elas como se fosse parte da minha página. Então vai fazer parte do fluxo também. Para isso, que ferramentas que eu vou estar utilizando? Então, principalmente para a parte de brainstorm, ou seja, da parte de organização e criação desses produtos, dessas ofertas, desse serviço, eu vou utilizar o ChatGPT no caso, porque eu poderia também utilizar o DeepSeek ou o Claude, mas eu quero utilizar um modelo, e aqui eu recomendo, porque como eu vou ter essa parte de brainstorm, eu gosto muito do modelo que pensa, ou seja, que faz o reasoning. E no caso eu vou utilizar o O3 Mini High, que é o mais novo da OpenAI. Depois disso, eu vou criar de forma simples utilizando o Gama. O Gama eu já mostrei aqui, vou deixar o link de um review completo de como é que funciona, mas ele tem uma funcionalidade super interessante de eu criar páginas muito rápidas. Basicamente, eu vou colocar essas informações, que eu vou fazer o brainstorm no ChatGPT e colocar para ele criar tanto a minha página de consultoria quanto a página mentoria, e vocês vão ver que é super simples dessa página ser criada e eu poder já publicar ela diretamente no meu custom domain. Faltou aqui também colocar que a terceira vai ser o Hostinger. Por que o Hostinger? Aqui vai ser, no caso, o seu provedor de onde você tem o seu domínio, tá? O Hostinger é onde eu estou hospedado, o kia.com, e é lá que eu vou fazer as configurações de DNS. Para quem nunca mexeu, vocês vão ver que é extremamente simples como que eu faço essa configuração. E aqui eu deixei como uma alternativa ao Gama, pode ser um WordPress ou qualquer outro site builder, inclusive eu tenho um aqui que eu fiz um review há alguns meses, que pode ser interessante caso você não queira pagar pela a mensalidade do Gama. Mas o Gama, ele não entrega apenas essa parte de criação de site, eu utilizo muito para a criação de apresentações, para criar meus resumos de tudo praticamente que eu faço. Hoje, para mim, o Gama é uma das ferramentas indispensáveis que eu utilizo no meu dia a dia, e como ele tem essa parte de criação de página, eu vou utilizar e vou mostrar aqui para vocês. E por fim, agora que eu já tenho o meu fluxo definido, as minhas ferramentas, eu vou finalmente para os fundamentos. Os fundamentos vão ser alguns prompts, mas bem básicos. Então, eu vou ter uma engenharia de prompt, principalmente na parte de brainstorming, mas como eu estou utilizando o modelo de reasoning, o modelo de raciocínio, eu não necessariamente preciso me preocupar tanto na estruturação, porque esse modelo ele já é feito para entender os modelos que a gente chama de single prompt, onde eu vou muito mais conversar e interagir para fazer essa metodologia de brainstorm. Eu vou
entender aqui o básico, eu preciso bem do básico, vocês vão ver programa na parte de design para fazer a parte de vendas, e lógico, como eu comentei, ter um conceito mínimo do que funciona o DNS, o que é exatamente esse apontamento, para eu criar algo para ficar muito mais profissional, eu ter o meu próprio domínio para cada uma dessas páginas. Então vai ser mentoria.kia.com e consultoria.kia.com. Bom, então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu tô no ChatGPT, e eu venho aqui e vou selecionar o modelo O3 Mini High. Aí eu vou dar algumas informações básicas para explicar o meu negócio, para dar um pouco de contexto. Eu posso, inclusive, colocar aqui, ó, como contexto. Essa é uma metodologia interessante, depois eu vou até trazer outros vídeos aqui no canal para mostrar como você pode fazer e melhorar muito os seus prompts de simplesmente pedir, fazer um pedido para ele, mas você colocar contexto, você vai colocar qualquer ação, você pode dar exemplos, né? Mas como eu falei, nesse modelo de reasoning, isso não faz tanta diferença quando você está utilizando um modelo um pouquinho mais básico. Bom, então eu coloquei aqui, né, o contexto, né? Guio negócios com o uso da inteligência artificial para a inovação na prática. O nome da minha empresa é Caio Inteligência Artificial. Só um contexto bem básico para ele entender da onde que eu estou surgindo. Preciso de ajuda para elaborar meu serviço de mentoria e consultoria. Vamos começar pela mentoria. E aqui eu coloquei simplesmente em bullet points o que é a minha mentoria. É onde eu tenho o meu método, né, que eu chamo de DCR, que é diagnóstico, criação e refinamento, onde eu ofereço um guiamento e não a execução. A execução eu deixo para a parte de consultoria, onde eu ensino as pessoas a como mexer com inteligência artificial. Aqui eu esclareço dúvidas. A mentoria é algo que o mentorado que vai executar e não eu. Essa é uma diferença básica aqui do que eu falo entre mentoria e consultoria, né? Então vai depender muito de, baseado nos ensinamentos que eu passar para o mentorado, ele vai e utilizar a inteligência artificial para resolver as dores e os problemas dele, né? Onde eu também faço indicação de ferramentas, eu indico formas de melhor estudar, eu passo também dicas, estruturas de prompt, passo também muitas informações do que eu já aprendi, do que eu guio, né? Uma forma fácil e simples de você entender a inteligência artificial. E é ideal para quem realmente quer aprender e não precisa depender de alguém para ficar toda vez, para cada um dos prompts, para cada um dos assistentes, para o que você queira utilizar a inteligência artificial, você não vai precisar fazer, você simplesmente vai criar. Aqui eu estou ensinando a pescar e não estou pescando para a pessoa. E eu coloquei aqui que pelo menos o recomendado, isso aqui é muito variável, tá? Porque normalmente toda essa discussão, toda a parte de vendas, toda essa parte da proposta eu faço via WhatsApp, né? Mas para ter algo básico numa página, eu coloco que pelo menos são 6 encontros recomendados, com pelo menos um encontro por etapa, ou seja, um encontro no diagnóstico, um na criação e um no refinamento. E, normalmente, essas minhas mentorias variam de 3 a 6 meses, mas dá para fazer mentorias mais curtas também sem nenhum problema. E normalmente leva muito mais tempo do que uma consultoria. A consultoria é algo muito mais pontual, muito mais rápido. Então vamos lá para ver o que agora o ChatGPT, o O3 Mini, vai trazer para mim de informação. Então aqui eu vejo que ele está exatamente pensando nos serviços de mentoria, né? Ele está pensando com base com todo o conhecimento que ele tem. Ele trouxe aqui de forma bem rápida o as informações. O que é legal que ele já faz de uma forma bem estruturada. Esses modelos de reasoning, ele já traz um passo a passo, informações muito mais completas, né? Então ele pôs aqui, objetivo, desenvolvimento autônomo, ensinar o mentorado a utilizar a inteligência artificial na inovação, empoderamento, promover a autonomia do mentorado por meio de esclarecimento de dúvidas, aprendizagem na prática, aplicar o método DCR para que o mentorado possa diagnosticar desafios, criar soluções e refinar estratégias. Achei interessante. Aí ele traz, ele mostra com detalhes, né, que eu acho que é super interessante ter isso na minha página de informações, na minha página de vendas, possivelmente, explicando o meu método, a minha metodologia que eu utilizo na mentoria, né, que é exatamente o diagnóstico, a criação, o refinamento, o formato, né? Então ele põe aqui encontros regulares, mínimo de 6 meses, com pelo menos um encontro dedicado, duração recomendada, sessões interativas, abordagem customizada. Depois eu até vou colocar uma coisa que eu lembrei, que eu ofereço também, né? Acesso a mim diretamente via WhatsApp para esclarecimento de dúvidas, além dos encontros.
E eu vou pôr aqui o tempo de encontro. Eu até já posso ir escrevendo, né? Tempo de encontro varia. Vou por aqui, adicionar. Então vamos lá. Deixei aqui já para ir adicionando. Então, o formato da mentoria, estrutura, né? Então, primeiro encontro, encontros intermediários, encontro de refinamento, encontro final. Diferenciais, né? Acho que é super interessante. Então, guiamento estratégico, ferramentas e técnicas atualizadas, acompanhamento personalizado, aprendimento prático, próximos passos, né? Então, definir os pacotes, materiais de apoio, feedback contínuo, né? E eu vou colocar aqui também para ele colocar um CTA para entrar em contato no WhatsApp para proposta e para proposta personalizada ou dúvidas. Então vamos lá, é isso que é interessante. Aqui eu estou sendo muito mais rápido. Normalmente, quando eu faço esse processo de brainstorm, eu levo assim muito mais do que eu estou mostrando aqui para vocês, mas é só para vocês entenderem a minha metodologia, o meu processo, né, que eu converso bastante com a inteligência artificial para realmente eu ter, né, os melhores resultados. Quanto mais você vai pedindo, vai refinando, vai dando mais contexto, melhor vão ser os seus resultados. Então, por fim, aqui, ele adicionou, né, o tempo de cada uma das sessões nos próximos passos e ele colocou o entre em contato. Falei, ótimo, excelente. Acho que aqui já está bom para a parte da mentoria. Agora eu vou pedir para ele fazer de forma muito similar, até para ter uma certa uma correlação em conferência, né, da parte da consultoria. E é legal que eu vou, depois que eu elaborar a da consultoria, eu vou pedir para ele pegar e adicionar em cada uma deles da mentoria e explicar o que não faz e o que faz. Né? Porque eu acho que isso é interessante até para esclarecer as dúvidas das pessoas que, poxa, será que eu devo ir para uma consultoria? Será que eu devo para uma mentoria? Né? Será que eu devo pegar um curso? É? Então eu vou colocar e vou adicionar aqui. Então vamos lá. Então eu vou colocar agora para a consultoria. Então, na consultoria, eu faço muito a aplicação desse método que eu mostrei aqui para vocês no começo do vídeo, que é dos 3Fs, onde eu faço o fluxo, defino as ferramentas que vão ser utilizadas ou alternativas de ferramentas e quais são os fundamentos necessários para a gente criar e resolver, porque normalmente a consultoria é um ou mais problemas, né? Normalmente a gente faz consultorias de um e depois eu vou crescendo, né? Pode ser uma consultoria onde vai ter a implementação ou pode ser uma consultoria para entender, para fazer o design, para fazer uma arquitetura também e até, de repente, um guiamento de, poxa, eu tenho uma empresa, eu quero entender como que ela pode utilizar a inteligência artificial, o que eu posso fazer com inteligência artificial, quais as formas, fazer o passo a passo, isso também faz parte da consultoria. Não é uma consultoria de implementação, mas é uma consultoria mais voltada para a parte de estratégia. Acho que até eu vou colocar isso aqui também, né? Então eu coloquei, adicionei aqui, né, exatamente essa parte que eu não tinha colocado. O que eu coloquei aqui é execução ou arquitetura, onde normalmente são a criação de fluxos, escolha das ferramentas, a elaboração das instruções. Normalmente é ideal para quem precisa de algo mais rápido e certeiro, sem necessariamente querer entender ou absorver o conhecimento, que é exatamente o que eu mostro na mentoria. Possível manutenção mensal, às vezes eu crio um chatbot, crio alguma coisa que vai necessitar um refinamento mês a mês, então às vezes pode ter algo de uma manutenção mensal, né, que pode ser incluído ou não. Coloco alguns exemplos aqui e eu vou colocar aqui, ó. Então eu coloquei aqui, ó, baseado no que falei sobre mentoria, explicar para quem é mais adequado a consultoria e não a mentoria. Então vamos ver o que o ChatGPT vai trazer aqui para mim nessa parte de brainstorm. Então, vamos lá. Objetivo da consultoria: oferecer soluções rápidas e certeiras para a aplicação da inteligência artificial nos negócios. Execução arquitetura: atuar tanto na execução prática quanto na definição estratégica. Aqui eu vou pôr que pode ser um ou outro ou ambos. Eu vou pôr aqui, ó, execução e arquitetura. Então aqui eu pus execução e arquitetura, não necessariamente ambos, pode ser ambos, um ou outro. Então, foco no resultado, suporte contínuo, criação do fluxo, mapeamento de processos. Legal que ele mostra exatamente qual que é a minha metodologia, formato e execução, sessões de planejamento. Aqui é muito mais
fluido, né? Não tem uma definição de quantos encontros tem, porque vai depender muito de qual que é o problema, qual que é a dor e qual que vai ser a solução proposta, tá? Para acompanhamento contínuo, ajustes necessários, implementação, acho que é legal isso de colocar. Diferenciais, para quem achei excelente isso aqui, ó. Os próximos passos e entre em contato. Excelente, eu vou só pedir para ele adicionar isso aqui. Execução ou arquitetura, ou ambos, perfeito. E agora, essa primeira parte, então a gente voltando aqui para as minhas informações, a parte de brainstorming, e eu considero também a parte de organizações de informações da mentoria e da consultoria estão prontas. Aí a gente vai agora para o meu segunda ferramenta. Então vocês veem que o fluxo sempre está muito interligado com a ferramenta. Então o 0, 1 e 2 aqui eu utilizei o ChatGPT. Agora para os outros aqui, para o 3, 4 e 5, eu vou utilizar o Gama, e o 6 eu vou utilizar no meu caso aqui a Hostinger, mas pode ser qualquer uma que você tenha a gestão das suas informações do seu domínio. Então, eu vou vir aqui para o Gama. Como eu falei, a ideia não é mostrar aqui o Gama para quem quer conhecer, mas de forma super simples, tem o link aqui para o meu vídeo, mas eu vou mostrar como que eu utilizo, que é uma ferramenta fantástica. Então, como eu quero criar uma página, eu não vou vir aqui e criar novo Gama. Onde eu vou vir aqui, eu vou vir em locais, tá? Vocês veem que eu já tenho algumas páginas criadas, e eu vou criar aqui, ó, criar novo site com inteligência artificial, tá? E aqui eu poderia utilizar, colocar quais os prompts que eu quero fazer. Então, a página de destino para o produto, página inicial, site para joias artesanais, tal. Então, eu vou descrever o que eu vou fazer, né? Eu vou, assim, ó, criar. Então, eu vou aqui, ó, criar uma página de mentoria para K Inteligência Artificial. Eu vou pegar aqui a parte da mentoria que eu deixei. Deixa eu ver se era esse aqui. Era esse último aqui. Perfeito. E eu vou copiar também que eu tinha colocado de informação lá no começo. Vou voltar para o Gama, colo aqui. É legal que aqui você pode colocar informações de forma não estruturada, porque ele mesmo vai estruturar para você, né? No caso, eu não sei qual que é a tecnologia, provavelmente ele deve utilizar o ChatGPT ou alguma outra aqui por baixo dos panos. Eu prefiro eu mesmo fazer o brainstorming e já dar algo muito mais mastigado, como eu mostrei, como a parte do brainstorming organizado, para aí sim ele conseguir fazer de forma melhor a mágica que ele vai fazer. Então eu vou colar aqui. E eu vejo, né? Eu tenho o objetivo da mentoria. Tá. O que acontece? Posso colocar isso aqui, né? E eu vou gerar o contorno aqui. Ele já me traz alguma ideia de informações, ó, na K Inteligência Artificial, sobre mim, como posso ajudar sua empresa, metodologia, case de sucesso, super interessante, áreas de aplicação, depoimentos e entre em contato e a gente. O que que eu vou fazer, na verdade? Eu vou pegar de acordo com o que o ChatGPT mostrou para mim. Então, eu vou lá no ChatGPT e vou pegar o objetivo da mentoria, metodologia, formato da mentoria, estrutura, diferenciais, próximos passos, entre em contato. É isso aqui que eu vou fazer e eu vou pegar e colocar em cada um deles. Vou deletar, que eu acho que vai ficar mais rápido. Aqui é a metodologia. Então, a única coisa que eu adicionei aqui a mais foi essa parte do mentoria versus consultoria, que eu vou até pedir, tá? E eu vou pedir agora para ele gerar. O que que é legal? Ele me tem alguns temas aqui, então os temas super interessantes que eu posso pegar. Eu vou colocar aqui ver mais, porque eu já tenho um tema personalizado com as minhas cores, né? Com o meu branding. Então, eu vou selecionar aqui o brand do KIA. E aqui é onde eu falo, onde que eu quero o conteúdo mais detalhado, mais breve. Então, eu vou colocar detalhado.
quais são as imagens que eu quero, eu posso ter só imagens geradas por inteligência artificial, ou eu mesmo adicionar, mas isso a gente pode fazer depois. Posso pegar ilustrações, GIFs animados, vou deixar como automático. E aqui tem o modo avançado também. No modo avançado é onde eu posso fazer cartão por cartão. O que eu gosto de fazer, tá? Aí sim, no objetivo da mentoria, eu vou pegar em cada um deles e colocar as informações que eu tenho lá do ChatGPT. Que com isso, o que ele vai gerar para mim vai ficar muito mais fidedigno. Então eu vou copiar um a um aqui. E eu volto lá e coloco as informações. A única coisa que faltou foi exatamente pedir aqui para ele falar, né, do ponto de vista da mentoria, explique para quem é e por que não a consultoria. Para eu colocar nessa parte agora exatamente para às vezes a pessoa tá na dúvida, ela entender, puxa, para mim eu preciso de uma mentoria, preciso de uma consultoria, então é isso aqui que eu preciso colocar, né, na parte da mentoria que foi o que faltou. Então eu vou colocar aqui, ó, para quem é a mentoria e explicar a consultoria. Então eu venho aqui, coloco no Gama, vou colar primeiro isso. E aqui. Aí eu tô com os meus 8 cards, vou colocar aqui em preservar, português, formato, página de web. E vamos lá, vamos ver o resultado. Vocês vão ver que é impressionante o que essa ferramenta faz. Ele, em tempo real, começa a gerar, né? Vocês vão ver, começa a estruturar baseado em tudo aquilo que eu dei de informação. Eu posso colocar bastante genérico, só que aí ele mesmo vai utilizar a inteligência artificial que tem dentro do Gama para fazer essa geração. Como eu já dou algo muito mais próximo do que eu quero, ele já vai trazer um resultado muito mais interessante para mim. Então, vocês veem que aqui basicamente eu já tenho a minha página pronta. Lógico, eu vou fazer alguns ajustes, vou fazer algumas melhoras, mas se eu quisesse, simplesmente era o quê? Eu adicionar, né, meu logo. Então eu vou vir aqui, eu posso vir adicionar o meu logo, tá? Então eu posso aqui, em vez de tirar imagens de A, eu vou colocar, fazer o upload da minha imagem, tá? Então vou fazer o upload. Então aqui eu coloquei o meu logo, eu posso adicionar um botão aqui, que aqui exatamente eu vou falar assim, fale no WhatsApp. Depois eu vou colocar o link, tá? Então aqui, na verdade, eu mexo aqui, ó, falar no WhatsApp. E é onde eu posso vir aqui direcionar, né? Vocês veem que ele já colocou alguns botões, aqui a metodologia, aqui talvez eu vou adicionar um pouco para explicar, né, o que que é o D, o que que é o C, o que que é o R, essa parte aqui eu não gostei. A parte do formato eu achei interessante. A estrutura, né, aqui eu não gostei dessa imagem, vou mudar a imagem, tá? Então, para mudar a imagem, super simples, clico aqui e posso mexer na instrução. Então, por exemplo, aqui eu vou pôr algo só para vocês verem que ele tem um próprio gerador ele tem um próprio gerador aqui dentro onde eu posso pegar e criar as imagens. Eu pus aqui alguma nada a ver só para mostrar para vocês o que dá para fazer, né? Então eu posso vir aqui e coloquei, ele dá 3 opções onde eu posso colocar, tá? E ele já traz aqui, né? Os diferenciais, mentoria versus consultoria. E eu posso, por exemplo, eu quero adicionar aqui no meio um CTA, né? Então eu posso vir aqui e ele já tem aqui em layouts inteligentes ou modelos de cartão, né? Aqui, ó, os formatos, direita, esquerda, tudo que eu preciso fazer de forma super simples, ou eu quero colocar aqui a forma que eu quiser, né? Então, é uma ferramenta extremamente completa, tá? Eu posso adicionar botões, incorporar aplicações, aonde eu vou simplesmente desenvolver tudo isso. E por fim, né, na hora que eu quero publicar o meu site, né? Então agora aí até pro vídeo não ficar tão longo, acho que vocês pegaram a ideia, eu vou fazer a mesma coisa para minha consultoria, tá? E na consultoria eu vou pegar
E agora eu preciso fazer o que eu falei do custom domain, né? Então eu vou ir na Hostinger e colocar o domínio para eu entrar em mentoria, né? .kia.com, como eu comentei que eu queria. Então eu venho aqui, eu posso vir ou aqui embaixo, né, que eu mostrei que tem para vocês, publicar esse site, ou aqui em cima, publicar o site. É onde eu ponho adicionar domínio personalizado. Senão, ele vai usar o domínio aqui, esse domínio todo estranho, que é .gama.site. Não quero, para ser muito mais profissional, vou utilizar o meu domínio que eu já possuo. Então, adicionar domínio personalizado. E aqui eu vou colocar em... Eu posso, inclusive, na parte de configurações, o nome do site. Então, eu vou por aqui, a mentoria, Caio Inteligência Artificial. Posso colocar o ícone, vou colocar o ícone aqui, o meu próprio do domínio. E é legal que eu posso colocar tanto o tag do Google quanto o pixel do Facebook, né, para utilizar nas minhas campanhas, nos meus anúncios de tráfego pago. Vou salvar, tá? Só que na parte de domínio é onde eu vou simplesmente colocar mentoria, no caso é mentoria.caioia.com. Ele vem adicionar domínio. Aí eu posso fazer tanto a configuração automática quanto a configuração manual. Para o Hostinger é até uma dúvida. Eu já tinha feito antes com a Cloudflare, mas com o Hostinger eu nunca tinha feito. Vamos ver se ele funciona agora. Configuração automática. Ele vai tentar identificar quem é o provedor, tá? Ele identificou que ele usa esse entry. E o entry vai analisar o domínio, ó, ele identificou que aqui que é exatamente da Hostinger, e ele pede para eu fazer o login na minha conta da Hostinger. Eu vou colocar, vamos ver se vai funcionar. Então aqui ele está pedindo meu duplo fator de autenticação. Então, finalmente, vocês viram que super simples aqui, eu nem precisei entrar na Hostinger, tá? Simplesmente pela esse processo de autenticação aqui do próprio Gama, eu agora já tenho o meu site publicado. Ele fala que aqui, que exatamente essa questão de propagação do DNS pode levar até 24 horas, mas normalmente isso é bem rápido. Vamos até testar, ver se ele já está funcionando. Ele ainda não está, mas em breve, quando esse vídeo for publicado, eu vou até colocar aqui o link para se você tiver interesse ou se você quiser recomendar o meu serviço de mentoria ou consultoria para alguém, vai estar tudo aqui embaixo, vai estar funcionando, mas vocês vão ver um site muito parecido. Como eu falei, eu vou ter que fazer algumas alterações, mas aqui eu já tenho um esboço bem interessante, né, do meu serviço de consultoria e de mentoria. Vocês viram que aí, em pouco mais aqui de meia hora, eu já criei uma forma de divulgar e fazer o meu serviço. Aí eu posso indicar para outras pessoas, posso até jogar tráfego, se eu quiser, para essas minhas páginas de mentoria e uma forma das pessoas entenderem quais que são os meus serviços, tá legal? Bom, e por fim, então, para a gente fechar, eu tinha um problema, desenvolvi a solução e através da minha metodologia dos 3 Fs, eu mostrei como a gente pode fazer de forma super simples e rápida, utilizando a inteligência artificial através de alguns fundamentos e ferramentas que a gente elencou aqui no vídeo, tá legal? Bom, se você gostou desse conteúdo, não esquece de dar o seu like, curtir o canal e te vejo no próximo vídeo.